Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, e quero agradecer a vocês que estão em mais um evento promovido pela nossa associação. Hoje estamos em nossa roda de conversa sobre o Novembro Azul, uma causa nobre e de conscientização do homem sobre o combate ao câncer de próstata, modalidade grave e que vitimou milhões de brasileiros. Sabemos que o homem tem enorme dificuldade para cuidar da saúde, bem como procurar o médico para realizar seus exames periódicos, que deveriam ocorrer pelo menos uma vez por ano, ou sob orientação médica. Muito menos procurar um psicólogo para suporte emocional e também para acompanhamento durante todo o tratamento. Como psicólogos, psicólogas, acadêmicos, pais, filhos e netos, é importante que incentivamos ao homem a fazer os exames necessários para que se identifique a doença que poderá estar iniciando, pois sabemos que nos estágios iniciais da doença não se tem sintomas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é o segundo tipo mais comum masculino, perdendo apenas para o câncer de pele. Como todos sabem, se identificando precocemente, o câncer de próstata pode ser tratado com eficácia ou pode ser fatal. Nos casos em que ocorrem diagnósticos tardios ou quando o paciente, por falta de informação, não adota as recomendações médicas apropriadas, isso pode ocorrer de vir a óbito por falta de um diagnóstico precoce. Hoje temos 3 convidados que irão falar nas questões psicológicas dessa doença. O nosso psicólogo Maicon Wellen Aparecido dos Santos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, docência do ensino superior, cursando sexualidade e psicologia, realiza atendimento clínico online e atendimento e acompanhamento na delegacia especializada de delitos contra a pessoa idosa. O senhor Elimar Lopes Herculano Júnior, formado em psicologia pelo Centro Universitário de Várzea Grande, atua como psicólogo na educação inclusiva e psicólogo clínico. O senhor Maurílio Mederix Gomes, psicólogo e jornalista. Especialista em micropolíticas, gestão do trabalho e educação na saúde. Atuou como RT de gestão de pessoas, coordenou uma câmara técnica da CIB Mato Grosso e foi coordenador técnico da gestão regional da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Servidor efetivo do SES. Possui experiência nas áreas clínicas, psicológica, atenção psicossocial e redes intersetoriais, tendo trabalhado como psicólogo em CAPS AD, álcool e drogas. Atualmente é assessor de comunicação no Conselho de Saúde do Estado de Mato Grosso. Aos que necessitam de certificado, por favor informem o nome e e-mail no chat. As perguntas e dúvidas e comentários ao final da palestra. Não percam amanhã a estreia do nosso podcast do Spotify, do Deezer, no YouTube. Procure, busca Flaupsi. Agradecemos novamente a presença de todos e uma boa roda de conversa. Seja muito bem-vindo, Maicon. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço pela participação do Otávio, pelo convite, né? E por estar falando a respeito sobre o Novembro Azul. Essa importância que o homem que se cuida, tem atitude, e cuidar da sua saúde também é coisa do homem. Então eu deixei esses 2 tópicos que traz de início essa importância do cuidar do homem. Pode mudar. O Novembro Azul surgiu em 2003, em Melbourne, na Austrália, a partir da iniciativa de 2 amigos, o Trevor e o Luke. Os dois estavam se divertindo em um pub e cogitaram se ficariam bem de bigode, que estava fora de moda naquela época, né?
Inspirado pela campanha da mãe de um colega, que levantava fundos para o combate de câncer de mama, o Travis e Luke, eles tiveram a ideia de associar o bigode com a conscientização sobre a saúde masculina. No dia 17, já se comemorava o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. E naquele mesmo ano, cerca de 30 amigos aceitaram participar da campanha, que muita gente se interessava por bigodões. A história ela foi se espalhando cada vez mais em torno de outras cidades. Também foi criada uma plataforma online para receber doações, na qual os homens podiam compartilhar fotos de evolução dos seus bigodes durante os meses. Pode mudar. No ano seguinte, surgiu a Movember Foundation. O nome veio da junção das palavras mustache, bigode, e novembro. Uma organização sem fins lucrativos que visava a arrecadação de fundos para o combate ao câncer de próstata, passando a ser reconhecida também como o No Shave November, algo como Novembro Sem Barbear. As mulheres, por suas vezes, são incentivadas a participar da campanha usando bigodes falsos e roupas na cor azul, que simbolizava a luta contra o câncer de próstata. E é por isso que o movimento conhecido como Novembro Azul. Pode mudar. A chegada do Novembro Azul no Brasil, o Movember chegou ao Brasil em 2008, trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. Pensando na quebra dos tabus sobre o toque retal, a primeira campanha teve como lema um toque, um drible, de modo a criar consciência sobre o câncer de próstata e derrubar aquele preconceito de incentivar os homens a consultar e fazer exames se necessário, né? O Novembro Azul no Brasil, ele é marcado por diversas ações de divulgações sobre o câncer de próstata, como palestra sobre medidas e prevenções de campanha para a realização de exames físicos, né? E do PSA, que é o exame de sangue que detecta alterações do antígeno prostático específico que podem ser indicativas dessa neoplasia. Pode mudar. Aí temos trouxe essas duas imagens, né? Que retrata bem essa contemplação da importância do Novembro Azul, que temos o Guaíba e o Rio de Janeiro, que é o Redentor. Pode passar. Maicon. Oi. Sabemos que essa campanha é de fundamental importância para conscientizar ainda mais do homem que tem um certo preconceito ao entorno de sua saúde. Para você, o que é essa campanha de mostrar essa visualização da cor azul é importante para trazer esse aspecto da saúde do homem? Essa importância de mostrar a cor azul traz essa questão do cuidar, né? Cuidar da saúde, não só física, mas também emocional, psicológica, que retrata esse olhar para o homem que diz do cuidar de si mesmo. Então, aí a ressalva do Ministério da Organização Mundial de Saúde, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde aprovam o Novembro Azul, mas ambos fazem algumas ressalvas em relação aos exames para a detecção de exames de próstata. E ao realizar esses exames de rotina, o homem sem suspeita de câncer de próstata pode gerar muita ansiedade, com resultados falsos, positivo, e acarretar biopsias desnecessárias. Além disso, ao detectar uma alteração, o paciente pode lhe ser submetido a tratamento desgastante, quando, na verdade, o achado não se transformaria em um tumor maligno. E aí vem essa questão do Ministério da Saúde, apoia o objetivo do Novembro Azul de conscientizar os homens sobre o câncer de próstata e os cuidados com a saúde de forma geral, além de desmitificação sobre o exame de toque retal, que é muito simples e dura apenas 10 segundos, né? Pode passar. Agora que você sabe como surgiu o Novembro Azul, não deixe de consultar um médico urologista e um psicólogo. Agradeço pela participação.
Aí nós tivemos a fala do nosso psicólogo Maicon, ele trouxe uma parte mais introdutória do nosso tema, a respeito do Novembro Azul, das desmistificações do tema, da forma em que o homem ainda verifica essa questão do preconceito com si próprio, de cuidar da própria saúde. Hoje, para ir ao médico, a mulher que faz marca a consulta, e o homem precisa começar a ter essa cultura de estar cuidando de si próprio, de se amar, de estar participando de sua própria vida. Bom, agora, saindo um pouco da introdução, vamos lá um pouco mais para a clínica, que é com o nosso psicólogo Elimar Lopes. Ele vai trazer uma questão mais clínica do nosso tema. Elimar, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à associação pelo convite. Fico muito feliz em poder estar hoje aqui contribuindo um pouquinho dos meus conhecimentos acerca da saúde mental e saúde do homem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar qual que é o objetivo do Novembro Azul. Então, um dos objetivos do Novembro Azul é promover e conscientizar as pessoas do gênero masculino de cuidar da sua saúde de um modo geral. E no âmbito da psicologia, nós precisamos pensar saúde para além do corpo físico. E aí onde entra a questão da saúde mental. E pensando na saúde mental, a gente precisa pensar em promoção e prevenção, né? Que um dos objetivos da campanha Novembro Azul é fazer esse processo preventivo para que o homem não entre para o Sistema Único de Saúde somente pela atenção especializada, certo? Tem um estudo que foi realizado pelo autor Ismael, que ele fala um pouco sobre o conhecimento da população masculina acerca do que é o Novembro Azul. E esse autor, ele salienta que ainda hoje a percepção masculina do Novembro Azul se retrata somente em relação ao câncer de próstata. E não. E nisso ele salienta a importância também dos profissionais e das publicações midiáticas em incentivar essa população a entender que saúde é para além do corpo físico. Então, a campanha do Novembro Azul vem aí para abraçar e conscientizar a população masculina de que é importante cuidar da sua saúde do corpo e também cuidar da sua saúde psicológica. E aí, quando a gente vai falar sobre saúde mental e conceitos que a gente escuta por aí, eu acho que a gente precisa pensar em questões de gênero, né? Mas por que pensar em questões de gênero? Culturalmente, a gente percebe que o papel do homem ainda em nossa sociedade, né, é muito cheio de paradigmas sociais que foram construídos ao longo das existências, né, de que aquela pessoa que nasce, né, biologicamente com a genitália masculina, ela precisa ter alguns comportamentos, né, e maneiras de ser que pode, no longo prazo, impossibilitar ela de buscar esses serviços. Então, assim, esse autor, ele traz que um dos paradigmas sociais que a gente vivencia na atualidade é que o homem, ele é aquele que vai prover, é aquele que vai ser o mantenedor, é aquele que vai ser viril. Então, pensando em termos de saúde, a gente também precisa pensar quais impactos que esse homem, ao entrar em contato com essas questões, psicologicamente se depara com questões internas. Um dos exemplos que a gente pode pensar que o nosso colega trouxe, o exemplo seria do exame do toque. É um exame simples, mas imagina os paradigmas que esse sujeito que vai lá, seja na UBS, fazer os seus exames de prevenção, ou até mesmo na atenção especializada, precisa enfrentar de que, nossa,
nossa, eu procurar um médico significa que eu não sou um ser viril, né? E isso entra muito em contato com a visão de homem que a gente ainda tem na atualidade. Isso acaba sendo prejudicial porque, pensando em construção de gênero, muitas vezes esse homem ele não tem consciência de que ele é um ser biológico. Quando a gente vai pensar em ser biológico, a gente precisa pensar que o ser biológico é passível de estar doente. E a gente precisa promover essa reflexão acerca do papel do homem. Você gostaria de me perguntar alguma coisa, Otávia? A questão mesmo do preconceito, porque é isso que eu acredito que os homens não vão fazer, essa questão do exame mesmo. Só que existem dois exames, certo? Seria o PSA e o exame de toque. Você trouxe a questão do exame de toque, que é onde se tem um índice maior de preconceito a respeito de não querer fazer o exame, justamente por ser o toque. Essa questão de construção deste preconceito é em torno de em que sentido você coloca, por gentileza? Por exemplo, estar diante do outro. Vamos pensar nós enquanto corpos masculinos. Sim. Culturalmente é ensinado que não pode tocar em homem, né? Então imagina esse homem que já vem dessa cultura se perceber sendo tocado por um outro homem. Né? Então acho que vai muito mais desses preconceitos sociais de que, nossa, o fato de você pertencer ao gênero masculino, você deixar um outro homem tocar em você mesmo, sendo nesse cenário de biológico, de saúde, romper muitas barreiras que esse ser humano ele não está preparado socialmente para abarcar. Mas, no caso, esse exame pode ser feito em sigilo, com o médico, não precisa ser comentado, certo? Com ninguém. Sim. Como que funciona? Porque assim, a gente precisa... Quando a gente vai pensar esses exames, a gente precisa assegurar que esse paciente que vai, né, seja na UBS ou até mesmo na atenção especializada, ele vai ter todos os seus sigilos assegurados, né? Então, assim, o contato que ele vai ter com o profissional é estritamente profissional. É verificar a saúde do corpo. Se houver uma detecção de alguma coisa, ele vai ser orientado pelo esse profissional e, se precisar ele ser encaminhado para outro profissional, ele vai ser encaminhado, mas toda a questão sigilosa desse paciente vai ser preservada. Não é aquela coisa do tipo, eu fui no médico, o médico fez... Ele ficou com a necessidade de fazer o exame do toque, ele vai tocar em mim e ele vai sair espalhando para a equipe inteira. Não é bem por aí. Tanto, Otávio, que você trouxe essa questão, e o Ismael, ele fala muito a respeito disso, porque além dos fatores de gênero que impossibilitam esse homem a procurar atenção básica, né, a fim de prevenir outras doenças, é enfrentar esse preconceito, que muitas vezes a equipe não está preparada para acolher esse sujeito com todas as suas demandas e necessidades. E daí a gente precisa pensar esse cuidado com a saúde para além do gênero. O gênero é apenas um dos fatores que possibilitam esse homem a entrar em contato com essa atenção básica. E aí a gente pode salientar a relação do trabalho, né, que culturalmente é ensinado para aqueles que pertencem ao gênero masculino que o trabalho é mais importante do que a saúde. Né? Tem a questão da acessibilidade também, que para esse homem chegar a ir a um posto de saúde, ele precisa faltar do trabalho, ele precisa deixar de outras atividades, né? E isso entra muito na questão de valor social que esse homem atribui a essa ida ao médico. E isso é muito cultural, porque nos é ensinado culturalmente que
o homem é um ser forte, é um ser viril, e pensar que o homem pode ser frágil e vulnerável é romper cadeias que estão para além desse patriarcado que é o nosso sistema social. Então, eu acho até importante salientar que tem um autor que chama Corin, quer dizer, ele falou o seguinte acerca das masculinidades e feminilidades, que é muito prejudicial nós pensarmos saúde a partir dos conceitos de gênero estereotipado, né? E daí ele dá uma sugestão para nós, quando a gente vai pensar corpo masculino e corpo feminino, a gente falar sobre feminilidade e sobre masculinidade. É que nem sempre uma pessoa que pertence ao corpo masculino, ela vai se identificar com esse corpo e vice-versa. Por que ele nos traz isso? Porque isso impacta diretamente a maneira como a gente se relaciona no mundo. E pensando em saúde, a gente precisa pensar estas questões que estão aí, que podem ser um grande impeditivo, né, da não procura do homem acerca da sua própria saúde. E daí, eu vou entrar agora para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, como surgiu isso, por que surgiu o Novembro Azul. Né? Então, assim, caminhou-se muito para a gente ter hoje uma política nacional de atenção exclusiva para a saúde do homem. Foi um percurso muito grande. Então, o Novembro Azul, ele surge como um período, né, especial para que essa população masculina se conscientize sobre a importância de cuidar da saúde. Novamente, eu digo que a gente precisa pensar saúde para além do modelo biomédico e medicalizante, que é uma das diretrizes, né, da política nacional da saúde do homem. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso continuar? Beleza, então eu vou continuar. Elimar, sabemos que o impacto psicológico dessa doença na vida do indivíduo é muito grande. Como que é essa questão do impacto ao entorno deste indivíduo também? Porque acredito que quando o paciente ele é diagnosticado com essa patologia, o que acontece? A vida dele muda. Como que é a questão psicológica neste aspecto aí? Dos amigos, da família, como que é trabalhada essa questão? Certo. Travou um pouco para mim aqui, mas eu vou continuar. Primeiro, a gente precisa pensar este ser humano como um todo. Ok, ele não é só uma patologia. Ele não é só essa pessoa que tem um diagnóstico de câncer de próstata. E é muito importante a gente fazer esse acolhimento, né? Por isso que eu vou até salientar aqui, que é muito importante ter profissionais especializados, com escuta qualificada, para ocupar esses espaços que é o UBS, seja na atenção especializada, para fazer o acolhimento desse indivíduo que recebe esse diagnóstico. Por quê? Quando a gente vai pensar esse indivíduo, a gente precisa pensar ele como um todo, como eu disse, e a gente precisa pensar também em família. Como que esse diagnóstico vai impactar a rede de apoio, que muitas vezes não sabe lidar com esse paciente. Então, a gente tem duas demandas. Tem a questão do paciente receber esse diagnóstico, gerar o impacto social e psicológico, porque a gente vai pensar muito na questão do imaginário. Né? Ele chegou até ali com aquela ideia de ser viril, de ser potente, de não ser uma pessoa frágil. De repente, ele se depara com uma doença no corpo dele, ele se enxerga dessa maneira fragilizada. E aí a gente precisa novamente pensar o papel deste homem e por meio de grupos terapêuticos, intervenções assertivas,
fazer a desconstrução, né, ou levar esse homem a uma reflexão acerca do papel dele dentro daquele contexto ao qual ele está inserido, né? E é muito importante porque nessas reflexões, grupos de estudo, a gente consegue desconstruir muito essa visão histórica de homem baseado no patriarcado, principalmente no machismo. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de olhar para esse indivíduo como um todo. E uma vez esse indivíduo receber esse diagnóstico, a gente precisa pensar nos impactos sociais que esse diagnóstico vai ter acerca desse homem. Daí ele vai, muitas vezes, ele pode experimentar de pensamentos distorcidos acerca dele mesmo, onde ele vai se sentir inferior, vai se sentir frágil. Em um momento, eu tive uma experiência de atender um paciente com Alzheimer. Não, perdão, doença de Parkinson. E ele esboçando ao longo dos atendimentos, o fato dele perder a mobilidade, o fato dele não ser tão ativo, impactou diretamente na visão de homem que ele tinha sobre ele mesmo, a ponto dele relatar para mim que ele não se sentia tão homem assim. E a mesma coisa, a gente precisa ter essa sensibilidade para acolher esse indivíduo que recebe esse diagnóstico e trabalhar acerca das demandas que ele vai estar apresentando ali para nós. E essa percepção de homem que ele vai ter sobre ele mesmo, em algum momento pode mudar, e a gente precisa fazer um trabalho em cima disso. Até aqui está tranquilo? Vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? Tudo bem. Então, beleza. Então, como eu disse para vocês, né, o Novembro Azul está aí para fazer essa conscientização à população. E, infelizmente, ainda no nosso país, a porta de entrada desse homem para a atenção básica é na atenção especializada. Ou seja, é quando a doença já está instaurada no corpo dele, e daí isso acaba prejudicando porque ele vai perdendo qualidade de vida. E aí, muitas vezes, ele pode entrar em contato com questões, dependendo da situação, do luto. Quando eu falo luto, eu não estou falando necessariamente de morte, mas do luto daquele imaginário que ele acreditava que era. Então, assim, a gente precisa pensar isso. E, assim, a atenção básica, ela é a porta de entrada de prevenção, que vai prevenir o câncer de próstata, que vai trabalhar com esse homem para que, se porventura apareça alguma patologia no corpo dele, não se desenvolva e ele consiga ter uma qualidade de vida esperada. E a gente, enquanto psicólogo, precisa estar muito atento nessa questão. Mas que questão? Essa questão de não levar para esse homem esse discurso medicalizante, e biomédico, enxergando ele apenas como uma doença. Muito pelo contrário, a gente precisa ter um olhar sensível de entender que ele é um ser biopsicossocial e que esse diagnóstico, essa experiência vai gerar um impacto na vida dele. Certo. Então, daí eu vou dar sequência. E o Novembro Azul, ele só surgiu por meio de muitas discussões. E daí tem um estudo que elenca, que eu achei fantástico, que ele fala que as provocações do movimento feminista acerca da questão do gênero e sexualidade, que promoveu a inclusão de gênero e sexualidade por meio de políticas públicas, a fim de reduzir a desigualdade de gênero. Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, foi um percurso danado para que hoje a gente conseguisse ter uma política nacional que olhasse o homem. Então, assim, nesse movimento aconteceram 2 conferências, internacionais, e uma foi no ano de que aconteceu lá em Cairo, onde a conferência era para falar
sobre desenvolvimento em 95, que era para falar sobre a saúde da mulher. E no Brasil, as discussões sobre saúde do homem aconteceu em 2008. Então, aconteceu 5 encontros com pessoas que trabalham com a saúde, pesquisadores, acadêmicos, que a partir desses encontros que eles perceberam que havia necessidade de voltar a atenção para a saúde do homem. Então, aí passou-se mais um ano, só em 2009, que foi institucionalizado, de fato, uma portaria que desse atenção para a saúde do homem, que é a portaria 1944. Certo. E qual que é o público que o Novembro Azul, que é essa política, ela atende? Então, são homens de 25 a 59 anos, né, que são assistidos pela política nacional, a atenção integral à saúde do homem. E esse público, na época desse estudo, ele representava cerca de 41,3% da população brasileira. Então, assim, é um número muito grande, né, de pessoas que não eram assistidas por essa política. E o que eu acho legal salientar é que, de fato, novamente, a gente precisa pensar acerca de desconstrução de gênero, porque um dos objetivos dessa política é, de fato, modificar essa visão cultural que a sociedade tem acerca do papel do homem e reparar que foi se acometendo aí ao longo dos anos. Então, essa campanha do Novembro Azul é justamente para ter essa conscientização e reparar esse lugar do homem na nossa sociedade. E daí a gente precisa pensar também nos fatores de risco que impossibilitam este homem a procurar atenção básica, pensando em saúde, né, que eu elenquei alguns aqui. Então, assim, a saúde, muitas vezes, é colocada em segundo lugar, onde o trabalho vem acima de tudo. E se a gente for pensar a sociedade, a gente tem ainda essa construção do papel do homem na nossa sociedade, né, onde ele coloca as obrigações acima da sua saúde. Procurar o médico ainda é visto como um sinal de fraqueza. Né? Como assim eu vou procurar o médico? Eu sou homem. E é engraçado, porque esses dias eu tinha acabado de fazer uma palestra dentro de uma sala de aula, e eu fui conversar com um professor. E aí, no meio de uma conversa informal, ele falando que ele era uma pessoa muito explosiva. E eu perguntei para ele, olha, mas você explode com qualquer coisa ou não? Ele falou assim, eu não explodo, não fico nervoso com qualquer coisa, mas você sabe, né, eu sou homem. E eu, entendi. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem esses discursos, né, de que sou homem e eu sou maioral e tudo mais. Mas a gente precisa entender que isso é sustentado pelo patriarcado. E a gente, enquanto psicólogo, precisa romper essas barreiras para que essas pessoas, essas populações consigam ter acesso a, de fato, saúde. E saúde a gente entende que é para além do corpo físico. Então, daí, também tem a questão do homem se sentir fraco, né? E aí a gente precisa pensar que a fragilidade, fraqueza, infelizmente, ainda é vista como algo do papel feminino, né, da criança e do idoso, e isso é um fator muito prejudicial, porque, como eu disse para vocês, impossibilitam essa pessoa a procurar um serviço especializado para cuidar de si. O machismo também, né, onde coloca esse homem acima de tudo, acima dos gêneros, acima das sociedades, como aquele que detém todo o poder, então ele faz isso acontecer. Então, infelizmente, ainda temos esse dilema. A ideia de que sou homem e nunca adoeço, não vou ficar doente.
não precisa, é um fator. E também um dos fatores que esse estudo ele elenca é em relação à visão negativa que os profissionais das UBS ou dessas atenção especializada têm sobre o homem, que é muitas vezes uma visão negativa, porque o homem sempre é aquele que tem pouca paciência para esperar, né? Então isso acaba gerando aí um impacto muito grande que impossibilitar uma atenção à sua saúde e tudo mais. Até aqui, tá tranquilo? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não consegui escutar, Otávio. Pode continuar, fique tranquilo. Vamos lá. Beleza. Deixa eu só tomar água. E daí, nas minhas buscas, eu achei um artigo que falava sobre a relação da saúde mental com o trabalho. E eu fiquei pensando, gente, pensando o homem na nossa sociedade faz muito sentido, né? Porque é ensinado que o homem tem que ser aquele provedor, que não pode demonstrar fraqueza e tal. E esse autor, ele traz a ideia de que o trabalho, a relação do homem com o trabalho é uma relação de amor e ódio, de prazer e desprazer. E daí, pensando em saúde mental, ele traz para nós que, atualmente, né, esse ciclo de trabalho tem sido um ambiente que tem se tornado hostil. Como assim hostil? Mas, como muitos falam, que o trabalho dignifica o homem, né? Mas que dignidade é essa que faz com que a pessoa se sinta hostilizada no ambiente que deveria ser o palco de sustento para ela? E daí, o autor salienta que é importante a gente observar acerca dos transtornos mentais e de personalidade. Por quê? Quando a gente vai pensar em números, né, eu vou até dar uma observada aqui, que 9,3% da Previdência Social, né, o auxílio por doença está entre um dos terceiros maiores, né, onde chega a ter 203 e 299 casos por ano, ou seja, essa margem vem crescendo, né, de pessoas que têm adoecido, e principalmente o corpo masculino vem adoecendo porque não tem esse espaço para falar sobre suas percepções, sobre as suas emoções, sobre os medos que você está sentindo, sobre as inseguranças que você está sentindo, e isso acaba sendo muito prejudicial, né? Então, assim, como psicólogo, eu costumo observar, e quando eu me deparo com esses discursos, é promover a essa pessoa essa reflexão de que, opa, você não precisa carregar isso sozinho, você precisa refletir sobre isso, porque isso talvez possa estar te prejudicando, né? E eu achei bem legal essa fala desse autor, porque de fato é uma realidade que a gente vive. E principalmente quando a gente vai pensar em psicologia clínica, né, porque a gente precisa entender que a psicologia clínica hoje já não é mais aquela psicologia que antigamente era posta, né, que era mais baseada em modelo biométrico e tudo, para a gente desconstruir essas ideias que às vezes a pessoa não tem consciência que ela está tendo, ela vai só jogando para fora esse discurso que, no final das contas, quando ela está lá doente e não consegue se perceber, a gente está aí para promover a autonomia desse sujeito. Eu acho que é uma das principais funções aí do psicólogo enquanto clínica, promover a autonomia do sujeito para que ele consiga se sobressair nessas relações e dificuldades que a vida ou a patologia apresenta para ele.
Alguém tem alguma pergunta para o nosso palestrante? Não? Então, Elimar, muito obrigado. Ele trouxe aí, pessoal, ele trouxe aí para vocês a respeito de como que funciona realmente essa doença nas questões psicológicas, os impactos que tem na vida do sujeito adoecido, ou também que na vida daquele sujeito em que está buscando também uma saúde. Então, muito obrigado, Elimar. Estamos à disposição. E agora nós convidamos o Maurílio para falar um pouco sobre essa demanda mesmo a respeito de como funciona no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Maurílio, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar junto com a gente. Fique à vontade. Desculpem, mas a questão tecnológica é isso também, né? Nos adaptarmos, nos ajustarmos e ajustar também a realidade que vivenciamos hoje com a pandemia, com o isolamento social. Bem, primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês, com os colegas, essa oportunidade que a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso nos proporciona. De conversar, refletir, dialogar entre nós, colegas, e depois levarmos também, por que não, chamar para essa roda a população, né, que é para quem nós trabalhamos, o cuidado em saúde. Gostaria agora, se for possível, de colocar um trailer do filme, do documentário O Silêncio dos Homens. São 3 minutos apenas, eu gostaria de fazer esse convite a vocês. Então, vamos aí assistir um pouco sobre esse documentário que retrata toda essa questão mesmo de como é a questão do homem, pessoal. Os homens, eles desde pequeno, eles têm que forjar uma identidade masculina, que é essa imagem onde é baseada na força, na não sensibilidade. E isso cria uma camisa de força dentro do universo masculino, né? Como se os homens crescessem muitas vezes com suas emoções todas trancafiadas. Então, quando um homem fala verbalmente, ele está ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele tem. Ele fala para sustentar uma imagem. Quantos homens vão ao psicólogo? Falam dos seus sentimentos, buscam ajuda para um problema de alcoolismo, para uma frustração num relacionamento. Eles vão segurando para eles aquilo sem nenhum tipo de ajuda. É um dos motivos que levam vários homens a usar a violência como linguagem. Essa linguagem vai perpassar a relação com ele, mas com outros homens, com mulheres, com filhos. Talvez não seja a coisa mais urgente, mas talvez seja a coisa que mais atinja várias das coisas urgentes que a gente precisa endereçar. Para mim ia ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Vou falar o quê? Para quem? Existe ou não existe um movimento de transformação dos homens acontecendo hoje? Acho extremamente importante os homens conversarem entre si por uma razão muito óbvia. Nós não aprendemos a conversar. Então a gente tem um papel fundamental nesse debate, já que somos nós os protagonistas da violência, somos nós que nos matamos mais, somos nós que violentamos de uma maneira geral muito mais do que qualquer outra pessoa. Tem iniciativas surgindo pelo Brasil inteiro, de norte a sul. Iniciativas com cunho mais espiritual, com cunho mais corporal, com cunho mais político, que trabalham com o olhar da raça, da paternidade. Tem vários caminhos. Aquela roda de ontem foi isso, foi sair da escuridão. Naquele momento ali se abrir, falar um pouco de você e também você tá ali para ouvir um pouco dos outros. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Está mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa caixa.
Retornando, então, esse documentário eu considero como uma boa fonte de informação. Foram ouvidas 40 mil pessoas, como a gente viu na legenda, né? E a respeito dessa questão do homem, a questão da masculinidade, e principalmente essa pergunta, né, que é realizada: existe ou não existe esse movimento de uma transformação do homem, né, na atualidade? Se existe um movimento de transformação das pessoas, nós acabamos de sair de meio de uma pandemia, né? Por que não desse homem, né? Desse ser do masculino? Então, eu indico esse documentário para vocês assistirem ele por completo, quem estiver aqui, e passar para outras pessoas que têm um problema em relação a essa resistência do cuidado em saúde, resistência da conversa, resistência em se ver como uma pessoa emocional, né? Como um ser emocional que somos humanos. Muito interessante a contextualização histórica que o Michael, colega psicólogo, trouxe, os aspectos clínicos e também de contextualização sobre o Novembro Azul, que o Elimar colocou. Pincelou sobre masculinidade, gênero, né, que foram importantes as questões que você colocou, e esse seria o foco meu que eu gostaria de trazer para vocês. Não respostas, mas sim questionamentos, né, como a psicanálise coloca. Não temos a resposta, nós podemos acolher as perguntas, e é necessário, nesse momento, conversarmos, dialogarmos sobre essa resistência de um ser em procurar ajuda para si mesmo, do autocuidado, do cuidado em saúde, que o homem enfrenta, e principalmente não só apenas no novembro, né, no mês de novembro. Na Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos discutido muito nas áreas técnicas, é sobre as campanhas de cores, né? Novembro Azul, Janeiro Branco, Outubro Rosa, tem roxo, tem o dourado, que é de amamentação. Então, cada campanha dessa é importante, né? Tem o seu cunho de chamar a atenção da população para um tema específico e uma mobilização para que mude, né, o quadro que está e tenha maior visibilidade. Mas não apenas no novembro, né? Então, para além do Novembro Azul, a provocação que eu coloco para vocês é pensarmos o que o Elimar falou. Em 2009, apenas se instala no Brasil a política nacional de atenção integral à saúde do homem. Atenção integral. O homem não é apenas, apesar de enfrentar a doença de câncer, não é apenas o câncer de próstata. É um ser humano e precisa ser olhado de forma integral. Esse olhar integral, esse cuidado integral, que pode proporcionar não apenas os cuidados para essa doença específica, mas na sua vida como um todo, né? Então, essa questão dessas reivindicações trazidas no Novembro Azul, os esclarecimentos, as discussões são importantes. E é importante para nós, como psicólogos, discutirmos isso. Agora, o que eu coloco para vocês aqui agora, e gostaria que depois, quando esse vídeo ficar disponível no YouTube, eu peço para os organizadores, para o Otávio, para o Leôncio, que coloquem na descrição do YouTube esses contatos, né? O contato que eu vou apresentar para vocês agora é a Coordenadoria de Atenção, de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde. O que essa coordenadoria faz, né? O que ela mexe exatamente? Com as populações vulneráveis, em todos os seus ciclos de vida. Então, essa coordenadoria especificamente vai tratar de saúde da criança, saúde da mulher, saúde do homem, do idoso, pessoas privadas de liberdade, antigamente chamado sistema prisional, né? Saúde mental, população negra e imigrantes. Então, esse lugar na Secretaria de Saúde estuda o que é que o Elimar colocou ali. Na atenção básica, não é o lugar onde as pessoas procuram. Procura depois que já está com problema, tem que fazer o exame, o diagnóstico já está fechado. E não a prevenção, o autocuidado, né, que os agentes comunitários de saúde têm essa missão, esse desafio de ir na casa das pessoas, bater palma, bater na porta, e falar como está o seu corpo, como está a sua mente, como está a sua relação da sua família aqui. É um desafio, mas ainda não é atendido da forma como deveria, como pode ser no Brasil, e o SUS proporciona sim. A roda não precisa ser inventada, mas o que precisa ser atenção da gestão, né, da gestão pública para essas questões, principalmente da atenção primária. Então, essa coordenadoria vai trabalhar juntamente com a atenção primária para que tenha esse atendimento lá, na unidade básica, no postinho de saúde lá do bairro.
Entendeu? Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é que infelizmente, temos um técnico hoje na Secretaria Estadual de Saúde trabalhando com saúde do homem, que se chama Alberto Iassu. Infelizmente, ele não pôde participar. Eu até eu ia falar com o Otávio para participar, mas ele tinha outro compromisso. Imagina, né? Uma pessoa, a saúde do homem, 141 municípios, 16 regiões de saúde, que é o Mato Grosso. Então, é complicado, mas é assim mesmo. Saúde mental tem 2 pessoas, idoso tem uma, indígena tem... É assim, entendeu? A gente vai tentando e de acordo com o que é possível. A Secretaria de Saúde está aí, né? Tentando e trazendo essas questões. O e-mail vai ficar com os organizadores aqui e depois ser colocado disponibilizado no YouTube, pessoal. Então tem essa coordenadoria lá, que trabalha na Secretaria Estadual de Saúde e tenta atender, adequar as realidades, os problemas de saúde relacionados à saúde do homem no estado de Mato Grosso. Agora, retornando ao nosso eixo, né, e a nossa roda de conversa sobre a questão dos aspectos psicológicos. O meu lugar de fala é a psicanálise, né? Eu trabalho desde a época da academia, da universidade, sempre procurando e questionando o que acontece lá dentro, né? No inconsciente, para que a gente tenha determinados comportamentos sociais, de relacionamento com a vida e com tudo que nos abarca, que nos atinge. Então, esse é o meu lugar de fala e eu gostaria de trazer algumas questões para vocês, principalmente que estão colocados no documentário Silêncio do Homem, mas que eu também tenho ouvido, né, e estudado a fala de Maria Homem, que é psicanalista também, e estudiosa, ela é coordenadora de um estudo na USP, que também trata sobre diversidades. Então, me chamou a atenção quando ela trata do tema masculinidades, e é o que a minha professora, uma das minhas grandes mestras na UFMT, na psicanalista também, coloca, Vera Bloom, o nome dela. Isso sempre ficou marcado para mim. É necessário trocar o software. Nós psicólogos, nós trabalhadores que damos atenção à saúde mental, ao sofrimento psíquico, temos que de vez em quando, de tempos em tempos, trocar o nosso software, atualizar, para ter contato justamente com esse humano, com esse ser que a gente vai. Por quê? O que está acontecendo? Sempre foi assim, homem não chora, cuidado é uma tarefa da mulher, né? Sempre, desde que as Santa Casas foram criadas, né? O cuidado sempre foi delegado às freiras, às mulheres, e o homem não se vê. Não, mas ele não vê em cuidar do outro e nem cuidar de si. Essa não é tarefa para mim, isso me tira desse meu lugar, né, desse meu confortável lugar de mantenedor, de supremo, de supremacia, de hegemonia perante a sociedade. Então, esse questionamento também trazido pelo Elimar é muito interessante que a gente lembre. Então, há que se debater, sim, masculinidade. É difícil, é ruim, mexe, né? Que a gente vai falar, eu falar isso com meu irmão vai ser difícil, falar com meu pai é difícil, imagina falar com a sociedade ou com os pacientes que nós atendemos. Mas a gente sente, vê, visualiza o sofrimento quando estamos em atendimento clínico. Foi o que aconteceu na minha experiência no CAPS-AD, a CAPS Álcool Drogas. Apesar de que ali a maioria eram homens, as mulheres presentes, que eu trabalhava com roda de conversa, igual nós estamos fazendo aqui, não virtualmente, mas presencialmente, roda de conversa, cada um fala, a gente respeita o tempo de cada um, a fala de cada um, não julga, mas vamos ouvir todos aqui, né? As mulheres, o comportamento das mulheres era de reafirmar essa questão do homem, né? Dele não se cuidar e tudo mais, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Mexeu comigo também, a ponto de eu procurar, né? O que a gente chegou o Novembro Azul, né? Cadê? Não, dos 40 atendidos ali, ninguém nem pensava, cogitava a ideia de procurar fazer o exame, entendeu? De prevenção ao câncer de próstata. E no Novembro Azul, eu falei, vamos conversar sobre esse assunto, né? Apresentei o documentário, torcer o pescoço, torcer o nariz, desculpa, e alguns gostaram, mas depois, no final das contas, alguns vieram me procurar, poucos, mas vieram me procurar depois. Doutor, né, que eles falam assim, né, para o psicólogo, né? Doutor, como é que faz esse exame aí? Mas eu estou pensando em fazer, mas como que é, né? Aí é o nosso papel de acolhimento, vamos tirar tudo isso, desmistificar, e aí a estratégia que nós encontramos é que íamos junto com o clínico, com o médico do CAPS,
Todo mundo foi, aí o médico falou assim, eu também vou, se vocês forem, eu também vou. O médico estava pensando se ia. Olha o ponto que nós chegamos de rompimento, de barreira, né, de resistência do homem. Pois bem, será que existe esse movimento de transformação que eu falo sobre trocar o software? É justamente isso. 40 mil pessoas estão falando sobre masculinidade. Saiu essa semana, ou semana passada, foi em novembro agora, um clipe do cantor, como que é? Thiago York, em que ele traz na sua fala uma desconstrução, uma questão de masculinidade, o que é isso, e fala, as palavras são fortes, entendeu? Mas o que ao invés de julgar, né, nós psicólogos, podemos ouvir esse discurso, o que é que essa pessoa está falando? Será que mas é só um isolado? De onde que ele veio? Que contexto que ele é, né? Que região do país? Como que é? Será que lá é diferente? Ou a gente ou eu estou viajando aqui e não existe? O homem continua da mesma forma, reagindo do mesmo, com o passar do tempo, com o passar dos enfrentamentos de problemas de saúde que nós estamos mudando, que o mundo está passando hoje. Então vamos ter que olhar atentamente para isso e vamos discutir, vamos conversar. Porque esse movimento, assim como todos os movimentos, não só sociais, mas pessoais também, que o ser humano passa, ele não vem assim sem controvérsias, né? Esse rapaz que passou esse vídeo no YouTube, essa música, foi atacado de todas as formas no Twitter. Uma das coisas... Pode falar. Desculpa, Otávio. Você gostaria que nós disponibilizássemos aqui o clipe do Thiago York, para a gente conversar um pouquinho, para o pessoal entender melhor o que nós estamos falando sobre ele, sobre esse clipe? Pode ser também. Pode? Então, Leôncio, tudo bem, tranquilo. Nossa assessoria já vai disponibilizar para você. Enquanto ele só disponibiliza, pode continuar, e quando ele estiver já no ponto, ele vai colocar na tela para vocês, pessoal. Pode continuar, Maurício. Então, e interessante que a Maria Homem discutiu sobre, e o Thiago York fez um curso sobre masculinidade, entendeu? Ele se sentiu tocado, mexido, e aí ele disponibilizou para os tantos de fãs que ele tem, e para a sociedade, deu a cara a tapa, e está sendo muito atacado. Mas está sendo atacado por uns, e está sendo acolhido por outros, e por nós psicólogos não cabe atacar nem julgar, né? Mas ouvir, entender, e a partir desse ser que fala com tantos, nós não podemos fazer uma análise a partir daí e tentar ajudar a diminuição do sofrimento psíquico para esse homem, para esse masculino, né, que eu penso está sim passando por uma transformação, né, mas que fica essa pergunta para nós, para todos que estão aqui. Então, pronto, né, admitir que essa questão da masculinidade é o nosso significante. É sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre esse universo, o Elimar também falou sobre isso, essa questão simbólica, né? Que lugar é esse que o homem tem, que ele possui, que quando ele perde até, será que eu sou homem? Então, que vamos tentar pensar e colocar, amarrar essa discussão a partir dessa questão da masculinidade, né? Para tentar entender porque esse homem não quer fazer esse bendito exame, mas que não é só o exame que ele não faz. Ele não faz exame de diabetes, não tem cuidados em relação à pressão arterial, a cardiovascular. Então, altos índices nós vemos na atenção básica, e isso é difícil, né? Que a pessoa só quando está muito ruim, aí é que vai procurar, e já tem que estar especializada mesmo, tem que fazer os exames, e o negócio já pode estar muito mais adiantado. Então, essa prova de virilidade, homem não chora, não vou fazer esse exame de próstata, não vou ao médico, nem ao psicólogo, muito menos ao psicólogo, né? Só quando já tem problema lá, muito adiantado de alcoolismo, aí que vai procurar o CAPS-AD. Ou não é porque ele quer, né? Porque às vezes ele pode até atender muitas pessoas são com tornozeleira eletrônica, é difícil, mas é a vida, é o lugar que nós estamos e vamos trabalhando com isso, né? Então, com isso, a partir do ponto de vista da psicanálise, que eu converso com vocês, que não é uma questão apenas de masculino, mas olhar para essa questão como uma dialética. Por exemplo, quanto mais uma pessoa precisa reafirmar essa persona, essa couraça, esse ego, né? Essa imagem de homem, de masculino, é porque existe, por outro lado, a questão da dúvida. O que é que esse ser humano duvida
dele mesmo, lá dentro, o que é que tá brigando ali dentro, que forças são essas que eu preciso ter que mostrar que eu sou homem, que eu não faço exame, que isso, que aquilo. É o seu próprio feminino que ele não quer olhar, e que o ser humano é isso, o ser humano é, sim, o feminino e o masculino, né? Nós temos essas questões internas que, quando uma está perdendo para a outra, claro, ela vai se manifestar, e é aí que a gente sente, né, e percebe a questão do recalque, do recalcamento, né? É como se um balde estivesse colocando dentro de uma piscina e empurrando o tempo todo. Essa pressão da água vai tentar subir o balde, e é aí que a gente manifesta todos os tipos de comportamentos, né, os que nós chamamos na psicanálise de sintomas. Então, nós manifestamos e expressamos esses sintomas. Falou também no vídeo sobre a questão da expressão, né, da linguagem por meio da violência, muitas vezes. Não é apenas isso, a questão não pode ser diminuída a esse ponto, mas também é uma questão importante, porque no Brasil e no mundo, muitos homens manifestam essa questão de violência, e precisamos olhar e conversar sobre isso. Então, essa questão do valor, né, ter que provar que eu valho, eu só valho porque eu preciso ser um hipermacho. Então, essa questão de ser hipermacho é que pode denunciar um recalcamento, né? Eu vou esconder lá dentro de mim mesmo e de mim mesmo. Ah, okay. Vou só finalizar esse para a gente começar. Então, esse ideal de ser macho, de homem, desse masculino, vem contra uma potência, né, de uma pulsão de várias outras coisas, não só de feminino, porque, como o Elimar disse, a questão do gênero vai muito além, né? Hoje nós temos o gênero fluido para muitas pessoas, mas é difícil, não todo mundo entende, aceita e vivencia isso de uma forma plena. Então, são essas questões, esses embates aí. Mas vamos assistir o clipe que é melhor ainda, vai dar um gostinho melhor para a nossa conversa. Eu tava numa de ficar sumido, dinheiro, fama, tudo resolvido. Finge que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal, queria ser uma unanimidade. Eu quis provar minha virilidade, eu duvidei da minha validade. Minha sanidade virtual, eu digo pra não ser muito sensível. Onde não choro, onde se aqui aprendi. A ser indestrutível, eu não sou real. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Pela fragilidade é castigo, eu sou real. Cuidar do teu emocional, cuidar do que é real, cuidar do teu emocional, cuidar do que é real. Masculinidade frágil, coisa de menino. Eu fui sexo é divino, da minha intimidade fui um assassino. Que merda. Quando criança era chamado de bicha como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto a inocência. Eu tive medo do meu feminino, me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico autodestrutivo, um auge me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fugi e caí na pornografia. Essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia, e quando vê passou o dia, e você pensa que devia ter outro corpo, outra pica, ansiedade vem ficar, caralho, isso não é vida. Cuidar do teu emocional, cuidar do que é real, cuidar do teu emocional,
cuidar do que é real. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora enquanto escrevo me assombra se o que eu digo é o que eu devo. Um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse, mamãe? É você me iludir nessa imagem. Tentei me esconder. Eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago. Que afago, crescer, aceitar. Ai, ai, esse homem machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos por um abraço. Que cansaço. Cuidado com o excesso de orgulho. Cuidado com o complexo de superioridade massa. Cuidado com desculpa pra tudo. Cuidado com viver na eterna infantilidade. Cuidado com padrões radicais. Cuidado com absurdos normais. Cuidado com olhar só pro céu e fechar o olho pro inferno que a gente mesmo é capaz. Cuidado, meu irmão, do teu emocional. Cuidado do que é real. Cuidado, meu irmão, do teu emocional. Cuidar do que é real. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Eu fico zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto, eu sigo a risco. O que é ser homem? Isso não existe, a vida insiste o tempo todo que eu repenso. O que é ser homem? 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 Há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Homem real e não ideal. Ser homem por querer se aprender todo dia. Dominar a si mesmo apesar de qualquer fobia. Respeito, tem que ter peito, tem que ter culhão pra amar direito. Vou dizer que não, esperando sentado por salvação. Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? Legal. Estão me ouvindo? Sim. Então, né, esse clipe, especificamente, além do conteúdo textual, né, do que é falado, existe um conteúdo estético, né, uma linguagem de corporeidade, de estética, né, o feminino e o masculino ali, né, existindo pela roupa, né, pela pantalona, essa visualmente feminina a roupa que ele está usando, com essa coisa meio de centauro, né, metade outro ser, mais ser viril, mas que o tempo todo se debate com essa questão de masculinidade, que dá para ver que é uma questão íntima dele, que ele expôs. Aí nós podemos conversar sobre isso. Temos que ter muito cuidado, psicólogos, colegas psicólogos, em tratar isso de uma questão individualizada, que não é apenas uma questão individualizada do ser que está ali procurando ajuda, procurando apoio psicológico, mas sim uma questão cultural, né, uma questão da sociedade que nós vivemos. Então, essas várias questões que é de sentir, que são de sentir, de procurar ajuda, de viver, são humanas e não apenas femininas.
né, esse cuidar, esse cuidado. Então, mas nós temos que entender que é uma questão que coloca, está além, né, está além daquela questão individual, daquele ser humano, mas é social, que abarca, que atinge e que manifesta nessas pessoas individualmente. Então, força, liderança, decisão, raciocínio, fala, isso é coisa do masculino. A mulher é sentimento, né? A mulher é acolhimento, a mulher é cuidado, trabalho, é outra questão. Mas essa divisão, essa cisão é trazida pela cultura. E é interessante, é importante que a gente tenha esse olhar, né, amplo e cuidadoso quando estivermos em contato com outro ser humano. E existe, né, essa questão dessa hierarquização, né, entre o ser biológico, porque para o homem cabe ele entende e manifesta ter o pênis, cabe ao homem ter o pênis e não o corpo. O corpo é a mulher que ela que pare, ela que mantém, ela que faz as coisas, mas o homem, aí a gente pode até mesmo, a Maria Homem fala isso, essa pesquisadora. Mas como assim? E tem as estátuas desde que a gente trouxe, a Grécia não trazia aqueles homens e tudo mais, né? Essa questão, tentando sempre buscar e manter a virilidade, né? Como que é quando tem aquele nariz, eu esqueci como que é o nome da palavra, mas é aquela coisa romana, né, aquela coisa assim, do homem, do masculino. Mas cabe sim ao homem se manter nesse lugar dele com o pênis, é a questão, até a música traz, né, ato fálico, né, brincando com o termo da psicanálise, que é o ato falho. Mas o que o homem expressa hoje, a sua liderança, né, com o falo, é ele que mantém, ele que provém, é ele que manda. Mas aí onde é que fica essa questão do feminino, né? Porque é como se tivesse um selfie, aí olha o meu ato falho aqui, selfie não esse selfie de celular, eu quero dizer, mas o selfie do eu, né, dessa questão psicológica, que está intrínseco dentro do nosso inconsciente de nós, né? Esse selfie fica partido, e esse tem um custo, dói, né? Dói para esse homem não assumir essa questão do feminino, do que é atribuído pela cultura, que é colocado para a mulher. Então eu não sinto, é melhor eu não sentir, eu não viver de uma forma plena, para não correr o risco de perder esse lugar que a sociedade me incumbiu de ter. Né, de ser, de viver, de ser homem, de não chorar, de não fazer exame, de não estar disposto a olhar para os seus problemas e para as suas questões emocionais, que está delegado isso para a mulher. E aí tem uma questão, hoje nós vivenciamos isso, cabe também olharmos pela questão da atualização do software, né? Os homens fazem isso daí também com os brothers, né? Quando toda vez que nós, sem querer, mandamos pelo WhatsApp uma piadinha, um meme, envolvendo essa questão do masculino, da masculinidade, brincando com isso, estamos fazendo uma questão identitária com os nossos pares, e reafirmando esse lugar, essa posição do homem como ele é hoje. É um efeito de massa, é um efeito de grupo, né? Que nós precisamos olhar para isso muito além da reprodução inconsciente do que é um saber coletivo, uma manifestação coletiva. Então, e aí segue, né? O homem segue ensinando a outros homens, para os seus filhos e para os amigos, o que é que ele entende sobre o masculino, e infelizmente é reafirmado todos os dias, né? Já falei sobre o CAPS, né, como que eu tive contato com esses homens, com essas pessoas, e o incômodo de cuidar-se. Muitos, né, pacientes se sentiam incomodados de ter que olhar para si mesmo, de ter que cuidar da sua parte psicológica no atendimento no CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial. Então, esse medo do feminino ficou muito evidente, né, durante o meu trabalho com a clínica, e percebo hoje que essa questão cultural é que atinge diretamente e manifesta para o homem essa dor, esse custo de ter que enfrentar essa situação
de ser obrigado a ser homem da forma como foi colocado pelo pai, pelo avô, que não se cuidou, que também não, que a gente vai reafirmando, e que, infelizmente, até muitos profissionais ainda não tivemos a Associação de Psicologia antes para trazer esse assunto, né, em Mato Grosso, e nós vemos em muitos, pelos recônditos dos municípios aí, a questão do masculino vivenciada de forma plena e difícil, né, culturalmente, mas eu penso que cabe a cada um, né, cada um de nós, colegas e pessoas da sociedade, a criar a sua própria posição em relação ao corpo, ao cuidado e a sua forma de ser, de viver, de desejar. Obrigado a todos e estou aí para perguntas ou para continuar ouvindo vocês também. Então, eu percebi uma cena forte, acredito que o impacto deste clipe do Thiago York na questão masculina foi muito pesado. E isso tem pouco tempo, certo? Porque acredito que não se fala de saúde masculina. E esse é o grande aspecto que a sociedade precisa estar atento. Falar sobre saúde masculina. O cuidado em que o homem precisa ter com ele próprio. Não terceirizar a sua saúde. Ele precisa ser o responsável pela própria vida e como vai cuidar da melhor forma do seu corpo, das questões psicológicas e tudo que envolve a sua saúde. Maurílio, muito obrigado. Você trouxe contribuições gratificantes para a nossa roda de conversa. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Maurílio, algum apontamento? Fiquem à vontade, este é o momento. Oi, então, eu achei bem legal a fala do Murilo, e de fato, vou comentar um pouquinho agora sobre a minha Quem reação. seria que está falando? Oi? Elimar. Oiê. Oi? Elimar. Sim, eu. Pode falar. Eu, quando eu vi esse clipe pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque eu pensei, nossa, uma pessoa da mídia está dando a cara a tapa para falar abertamente sobre essa masculinidade tóxica, né? Que a gente, conforme a gente vai vendo da literatura e vai escutando os relatos dos próprios homens, você percebe que essa masculinidade é uma masculinidade muito tóxica. E daí, Otávio, você falou agora no final que o homem precisa ser responsável, e isso me gerou uma reflexão no seguinte sentido. Quantos de nós, aí, vamos pensar em sociedade, e vai entrar muito em consonância com o que o Murilo disse, que o homem só precisa ter o pênis, ele não precisa ter o corpo. E daí a gente sustenta esse discurso nas práticas sociais. Por exemplo, a gente percebe criação de meninas e meninos. É totalmente diferente, né? E aí é difícil a gente querer responsabilizar este outro quando tem toda uma rede que fortalece essa visão de que ele só precisa estar no espaço. Ele não precisa ser atencioso, ele não precisa ser cuidadoso, ele só precisa existir ali, né? E é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, por isso que eu acho que essas discussões, como a gente está tendo hoje, é importante, porque é a partir dessas discussões que a gente vai fomentar esse olhar para pensar uma sexualidade ou uma masculinidade não baseada no patriarcado e no machismo, né? E é isso. Obrigado. Muito legal, Elimar. Muito legal. Essa questão da superestrutura, né? Não é individual. Não é apenas um ser humano manifestando um comportamento. É um comportamento manifestado a partir do que a sociedade colocou. A cultura vem desde que o mundo é mundo, né? Arrastando a mulher pelos cabelos, né? Com os homens das cavernas. Sim. Murilo, e é isso, pessoal. Só um minutinho, Otávio. Calma. Eu teria mais uma. Pode ficar à vontade. Murilo, assim, eu queria até perguntar para você. Você acredita, pelas suas experiências e contato até mesmo com a literatura que você trouxe, que pessoas que não têm a heterossexualidade como base de sua sexualidade, elas
tem maior facilidade de pensar essa masculinidade fora da caixinha ou não? Vamos falar de acordo com o que eu mesmo já falei sobre a psicanálise, né? É um olhar, o self, né? O eu está mais completo. Então, ao admitir outras possibilidades, que hoje não é só mais hétero e homossexual, né? Não, né? Temos outras. A sexualidade é fluida. Então, as pessoas que têm contato com esse self mais completo, né, admitindo a sua feminilidade, a sua masculinidade, a sua forma de ver diferente, eu acredito sim que se torna mais aberto, se torna mais aberto ao mundo até, né, as conexões com as pessoas e a aceitação do que é diverso, do que não eu, mas é o outro e é o filho também, e a gente vai se completando. Beleza. Esclarecido, Elimar. Respondi ou deixei mais dúvida? Não, na verdade não. Sabe por que eu quis elencar essa pergunta para você? Porque é uma pergunta que eu tenho feito. Quando o Otávio me fez o convite, eu falei, eu vou entrar em contato com a literatura para mim ter uma ideia, né? E daí me surgiu muito essa dúvida. Eu fui trazer para o meu ciclo essas questões e as pessoas, elas não conseguem responder sobre essa ideia da masculinização. Uma pessoa que não tem ali uma base cisgênera, heterossexual, ela consegue olhar para o seu próprio corpo enquanto sujeito masculino ou feminino e pensar para além disso. E, de fato, as pessoas, elas parece que vivenciam esses tópicos de uma outra bolha, de um outro olhar, e por isso que eu quis trazer aqui, porque como a gente já está em contato com esses discursos, através do atendimento, está em contato com as literaturas, para justamente colocar opinião acerca do que a teoria mesmo fala em relação a isso. Era mais por isso, mas não fique com dúvida, não. Mais alguma pergunta para o nosso psicólogo Maurílio? Se não temos, pessoal, a Associação do Estado de Mato Grosso agradece a presença de todos os nossos participantes, a você que está nos assistindo nesse momento, o nosso muito obrigado. Espero encontrar vocês na nossa próxima roda de conversa. Nós teremos muito conteúdo no nosso YouTube. Não se esqueçam de se inscrever para estar por dentro de todas as nossas informações e ativar o sininho também, pessoal. Muito obrigado a todos os nossos palestrantes. Amanhã, a partir das 7 horas, será o lançamento do nosso podcast também, em todas as plataformas digitais. No Deezer, no Spotify, no YouTube também nós teremos o nosso lançamento do podcast Flaupsi. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite.